temas, né? Olá! Está no ar mais um programa Em Discussão Saúde. Hoje nós vamos debater sobre um assunto muito falado ultimamente, mas ainda pouco conhecido, a constelação familiar, uma técnica que tem aplicação no trabalho terapêutico, não só de pessoas, mas também dos animais. Aqui no estúdio com a gente, Genésio Lopes, facilitador e professor em constelação familiar, e Marcos Fernandes, veterinário homeopata. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Bom, vou convidar o Dr. Genésio para explicar o que é a constelação familiar. Bom, constelação familiar é uma terapia breve, como se colocou na área da psicologia, criada pelo alemão Bert Hellinger. Ele começa a desenvolver os workshops, como nós conhecemos hoje, de constelação, na década de 90. Ela chega no Brasil em 99 através da Mimansa, que é uma das seguidoras e estudiosas. Hoje ela trabalha na Hellinger, junto ao Bert. O Bert é contemporâneo, é vivo, vai fazer 93 anos, e é uma técnica de terapia breve baseada em psicologia, em vários autores de psicologia. Muitos conhecidos por nós, principalmente quando a gente fala em PNL, a gente fala em Milton Erickson, né, puxa, me fugiu. Laura Gutmann. Não, a Laura Gutmann é recente, mas na hipnoterapia, né? Então tem o Milton Erickson, tem a Virginia Satir, tem Arthur Janov, tem Eric Berne, tem muitos autores da psicologia moderna. E aí ele cria essa técnica na Alemanha e expande para o mundo. É uma técnica baseada na harmonização e na organização familiar, onde ele inclui 3 leis básicas, que é pertencimento, respeito pela hierarquia e equilíbrio de troca. Ele diz que em qualquer sistema que você implantar essas três leis, que ele chama de ordens do amor, e nós chamamos de leis de perpetuação dos sistemas e da vida, o que acontece? Você coloca a ordem e você harmoniza. Ela busca tirar os emaranhamentos dos sistemas. Então ela tanto cabe no sistema familiar, depois junto com Gunther Werber, ele cria a constelação organizacional, voltada para as empresas e o segmento comercial. Depois, no México, a Angelita Olvera cria a pedagógica. No Brasil, um juiz com o nome Sam Stork, mas brasileiro, ele cria a jurídica. Hoje, as principais varas de família já trabalham com a conciliação sistêmica. E, partindo desse princípio, eu e meu parceiro, o Dr. Marcos Fernandes, né, veterinário também, psicanalista, criamos a constelação veterinária. E aí o Marcos pode falar um pouco de constelação veterinária, que é bem interessante. Pois bem, as constelações veterinárias, elas já existiam. No entanto, foi num café da manhã, no curso de formação em facilitador em constelação, ao qual eu participei, o Genésio foi meu professor do curso de formação em facilitador, nós resolvemos criar o primeiro workshop de constelação familiar veterinária, e que ocorreu dia 11/11 do ano passado, 2017. Então nós lançamos as constelações veterinárias oficialmente. Depois eu soube que outros veterinários já faziam na solidão dos seus consultórios, mas de alguma forma a gente criou e lançou no mercado brasileiro as constelações veterinárias, né? E as constelações veterinárias têm a função de dar voz ao animal. A gente coloca representantes humanos representando o animal. E a partir daí, o animal, através do representante, diz o que ele sente. Imagina para um médico veterinário o quanto isso é importante, saber o que o meu paciente sente, ou que o meu paciente, qual a sensação que ele está tendo, o sintoma, o sinal, etc., né? Então foi assim um marco na história das constelações aqui no Brasil, a criação da constelação veterinária, que eu devo ao meu professor, Genésio Lopes, né? E eu entrando com a parte da medicina veterinária. Por exemplo, nesse trabalho feito com os animais, como essa pessoa, esse representante, verbaliza? Os animais se comunicam, né, através dos comportamentos, os olhares, enfim, né? Eu costumo dizer que eles até sabem sorrir, né? Mas como que esse representante pode verbalizar o sentimento de um animal? Como é que acontece isso? Facilmente. De fato, o animal conversa. A gente é que não entende.
A linguagem é outra. No entanto, quando uma pessoa, chamada representante, entra no lugar do animal, isso diante de um campo chamado campo mórfico, que nós terapeutas gostamos de falar inconsciente coletivo, ele capta os sentimentos, as emoções, os sinais, os sintomas desse animal e verbaliza isso, né? É como se ele entrasse em contato, de alguma forma, com esse animal, ou que ele sente, ou que ele pensa, e aí ele verbaliza. E isso nos é importante, especialmente como médico veterinário, porque eu passo a entender mais o que esse paciente precisa, qual o propósito desse animal na família, por que ele adoeceu e a quem ele está no lugar, no sistema familiar ao qual ele está submetido. Seria interessante a gente colocar para o espectador sobre campos mórficos. Campo mórfico é um campo de informação formado por repetição, é um campo inteligente de informação. Ele não é magnético, não é religioso, ele é muito desenvolvido por um inglês chamado Rupert Sheldrake. E qual é o objetivo? Como ele coloca esse campo? Ele coloca assim, que cães sabem quando seus donos voltam para casa. Ele escreve um livro sobre isso. Ele diz que nós temos uma nuvem. A gente pode aí, de certa maneira, comparar ao celular. No teu celular, você não tem todas as informações lá dentro, não é? Se acessa um arquivo de nuvem. Na nossa cabeça, se a gente pegar um brasileiro ilustre, o Sérgio Felipe Oliveira, que estuda a glândula pineal, que é hoje a Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Medicina, já estuda a glândula pineal como órgão de comunicação com o externo. Então, através da glândula pineal, nós estamos constantemente conectados a um campo de informação. É esse grande campo formado pela nossa repetição. Por exemplo, uma revoada de pássaros, no início, eles existiam colisão. Depois eles passaram a voar harmonicamente. O que é isso? Telepatia através de um campo. Quando a gente vem dirigindo agora, né, na Marginal, ou na 23 de Maio, ou na Brasil, você não fica medindo qual a distância que você está dos carros. Isso você entra no automático. Isso chama-se campo de informação, campo mórfico. Quando você está no automático, você está pegando conexão de um campo mórfico. A outra questão, e é aí que nós, os representantes dos animais, acessam a informação do arquivo daquele bichinho. O teu pet tem um bichinho. Um animal selvagem, ele tem um arquivo mórfico. Ou seja, esse representante acessa o arquivo. A constelação com cavalos, existem alguns facilitadores, aliás, um abraço para a Célia, que é também minha amiga, facilitadora, e os animais como representantes de pessoas. Por que o cavalo é tão, vamos colocar, ligado ao campo mórfico? Ele é tão acessível? Porque ele é uma grande presa e uma presa fácil. Então, durante o desenvolvimento dele, ele se alimenta de cabeça baixada. Ele tem que estar usando o que a gente pode chamar de sexto sentido, né? Ele tem que estar dentro de comunicações para saber que quando ele vai ser atacado por um predador. Então, o cavalo, é impressionante as constelações com o cavalo. Agora, a gente deixa bem claro, constelações usando o cavalo como representante é constelação familiar. No nosso caso, a constelação veterinária, ela visa a harmonização de tutores e pets, de homens e animais. Então, como é que é para o teu pet? A gente tem um caso, às vezes, de separação. O cliente chega para nós, um cliente... eu separei e comprei uma cachorra por... Poxa, como é que é para esse animal sustentar o papel de ser o teu namorado, a tua namorada? Você perde um filho, você compra um pet para o lugar. Como é que é para esse aborto olhar de onde ele estiver, não importa, energeticamente para esse pet, no lugar dele, e esse pet também ter que sustentar o papel de ser um ser humano? Como é que seria hoje, por exemplo... Nós sermos abduídos aqui para Marte, vamos colocar numa gaiolinha bonita lá no Human Shop. Ah, que bonitinho, eu quero aqui. Aí leva para casa, bate na tua cabeça e fala, agora eu sou tua mãe e esse é teu pai. Você vai falar, não, eu tenho pai e mãe. Como a constelação trabalha muito com os sistemas em si, tanto que a constelação ela pode ser chamada de visão sistêmica, ela trabalha com o sistema do animal e o sistema do tutor. Então nós somos pets e tutores. O teu animal não é teu filhinho, ele é
não é? O teu pet. Ele tem mãe, tem pai, e por muitas vezes você cura a doença dele simplesmente informando ele, olha, você não precisa carregar essa doença por mim, nem pelo meu sistema. Você fica liberado para isso. E essa energia, que é esse campo de informação, vai chegar até ele, e isso tem aliviado muitos animais. Tem animais, o senhor falou, né, desse campo, tem animais que acessam mais e animais que acessam menos? De acordo com a raça ou com o tipo, não, animal grande, não, animal não, de estimação? Não. Um exemplo, Carla, a partir do momento que você fala assim, não, eu vou embora aqui do trabalho, você pega a sua bolsa, o teu cachorro já sabe que você está voltando. O campo é como se fosse um fio ligado, você e o animal. Todo o seu psiquismo, tudo que você sente, ele acaba absorvendo. Inclusive a decisão de você ir embora para casa agora, quando terminar o programa, por exemplo. Então, assim que você tomar a atitude, isso já foi inúmeras vezes comprovado cientificamente por esse cientista, que coloca uma câmera na tua casa e uma no teu trabalho. E na medida que ele pede para que você vá embora, ele em segundos nota mudanças comportamentais no animal. O animal que estava dormindo, ele acorda, fica ansioso, vai para a porta, volta, tudo isso monitorado por câmeras. Esse é um exemplo, por exemplo, de campo mórfico. Isso. E a sensibilidade, que acho que você perguntou, a sensibilidade é assim, quanto maior a presa, mais rápido eu tenho que ser. Por exemplo, gazelas, cervos do Pantanais, animais de presa que têm grandes corpos e são presas fáceis, eles realmente têm uma conexão por uma questão de sobrevivência, como o Marcos falou. Nós estamos conectados a todo tempo. Hoje a gente tem o celular, que é realmente uma imitação do campo mórfico. Mas, por exemplo, nós, antigamente, né, eu sou mais antigo que vocês todos aqui, mas minha tia pensou em ligar, minha mãe já ligava, de repente ela aparecia na porta de casa, o que a gente chama de coincidência. Nós, telepaticamente, nos comunicamos, todos nós. Tanto que o Rupert Sheldrake, que é um autor muito interessante para quem gostar de constelação, explorar esse autor é fantástico, ele diz assim, que quando um sabe, todos sabem. Então não existe segredos. Eu tenho um filhinho de 12 anos e 5 netinhas, eu tenho 5 filhos e 5 netas, né? E eu falo para eles, façam a prova da seguinte maneira, resolvam as questões que você sabe e pule a que você não sabe. Por quê? Quando alguém resolver, porque muitas questões numa prova são inéditas, ninguém resolveu. Quando alguém resolve, você tem um acesso ao campo mórfico e resolve mais fácil. Assim que nós nos desenvolvemos, porque esse é um campo de coleção, é um campo de armazenamento de cada ato que um ser humano faz em função da evolução. Quando nós fazemos algo novo, todo mundo começa a fazer algo novo. Eu queria que a gente exemplificasse para o telespectador como que funciona uma constelação familiar, né? Alguém procura por você, né, no caso, está com algum problema em casa, alguma desarmonização na família. Dá para a gente dar um exemplo para quem está em casa, como isso acontece, como essa dinâmica acontece, se ela é feita em grupo, se ela é feita de forma individual, como que isso é resolvido, né? Porque de repente tem um conflito, mas ele precisa de uma solução. Quem que acha essa solução? Quem que encontra? É o paciente? Na verdade, quando a gente monta a constelação, o terapeuta, com o seu olhar de terapeuta, ele vai localizando pelas atitudes dos representantes e das falas as situações de desequilíbrio, emaranhamento e conflito familiar. E aí o terapeuta atua nesses conflitos ou com frases curativas, né, ou com reposicionamento dos representantes na constelação. Então, esse é o trabalho do terapeuta. Ele monta a constelação e, através dos movimentos que ela ocorre, esse terapeuta atua, né, curando, equilibrando as situações em desarmonia. Por exemplo, às vezes um cachorro, a pessoa ganha, ou compra, ou adquire, depois que a pessoa perde um filho. E aí ela coloca no lugar desse filho que ela perdeu, o cachorro. E esse animal vive com doenças crônicas, dermatites, diabetes, câncer, por exemplo. Na medida que você harmoniza essa relação, né, você pode não curar o animal, né, com todo cuidado a gente fala, com muitas aspas, né, mas a gente pode melhorar os sintomas que esse animal apresenta através dessa atitude do terapeuta. E na família tem isso, algumas questões não resolvidas, às vezes a pessoa não se deu conta disso e esse problema se reflete num outro campo, existe isso? Sempre.
Constelação familiar, ela trata basicamente de harmonizar e organizar os clãs. Então, quando a gente fala de pertencimento, olhando para o nosso clã, né? Bom, primeiro, como é que a gente chega? O cliente chega até nós com uma questão sempre. Geralmente, a cura vem da própria constelação. A nossa escola, eu sou hellingeriano puro, como a gente diz, existem constelações voltadas, por exemplo, na área do reiki, na área da placa tectônica, as xamânicas, vários tipos de constelações, as estruturais, as quânticas. Eu trabalho com a constelação do Bert Hellinger e com uma forma de observação. Eu gosto muito da posição do terapeuta, ser observador do sistema, e o próprio sistema, ele se cura. Futuramente, nós não vamos mais precisar da figura do constelador. Nós vamos fazer autoconstelação. A partir do momento que você coloca sua mãe atrás de você, seu pai, todo o seu clã e organizando, você já está constelando a si mesmo. Quando você olha para quem ficou excluído, o maior emaranhamento que nós sofremos é por exclusão. Todos nós precisamos e necessitamos pertencer a algo. Então, quando a gente pega esse fanatismo, por exemplo, das torcidas organizadas, o fanatismo dos workaholics, os fanatismos dos drogados e de qualquer outro tipo de fanatismo, é a busca de pertencimento. Ele não teve o pai, via de regra. Então, quando no nosso clã teve alguém excluído, um descendente vem e aí surge a questão. Então, como é que nós olhamos? Bom, primeiro, eu tenho lá um sobrinho que tem problema, ok? Na veterinária, um pet meu que tem problema, eu tenho 10 pets, todos saudáveis, um tem problema. O que ele vem me mostrar? O que ele vem me avisar que está fora das 3 ordens que eu coloquei no início? O que está fora do pertencimento? Então eu tive, por exemplo, um tio que lá em Portugal causou determinado problema e foi excluído, não é chamado para festa. Sabe aquele tio que a gente evita, porque ele come o pudim de leite sozinho, toma todo o uísque bom e depois reclama? A gente exclui, é uma exclusão. Quando eu tenho um caso de doença, agora não mais, mas antigamente escondíamos, né, as pessoas deficientes, nós escondíamos o alcoolismo. Então, trazer à tona essas necessidades do nosso sistema, porque eles também já estavam em papéis anteriores. E aí a gente cai na teoria atual do Thomas Hübl. Thomas Hübl é um grande alemão, ele hoje trabalha na faixa de Gaza, harmonizando a Palestina, e todos os traumas anteriores, né? Porque a gente tem muito trauma. Nós tivemos guerras, pestes, e a gente traz isso no nosso DNA. Nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Então, como é que a gente trabalha? Vamos ver aonde está isso. Então, o que faltou no pertencimento? De repente, eu estou no... Por exemplo, existem pets que estão no lugar do marido da pessoa. A gente chega com casos de que o casal vai dormir, o pet entra no meio dos dois, arranha as costas de um dos entes vai dormir no quarto de hóspedes e dorme o animal. Então, o que houve? Houve uma inversão hierárquica. Muitas vezes, nós como filhos, vamos para o lugar dos nossos pais. Filhos não cuidam dos pais, têm cuidados com os pais. Os pais são maiores do que nós. Então, e o terceiro, o desequilíbrio de troca, né, Marcos? O que eu dou para aquele pet para ele me dar tanto amor, tanto carinho? E o que eu preciso fazer, ou de que maneira eu faço? Então é basicamente isso. O workshop é montado, os nossos clientes nos ligam ou nos acessam através do nosso site ou telefone, e aí traz a questão. Isso pode ser feito num workshop, às quartas-feiras, o Marcos e eu temos lugares distintos de constelação, pode ser feito num workshop em grupo, onde já existem representantes que participam e acabam constelando. E, aliás, quem vai para representar numa constelação também está sendo constelado. De alguma maneira, a questão está relacionada a ele. O campo ele também está refletindo sobre tudo aquilo. É muito inteligente, é aí que a gente pega os traumas comuns. Então, pode ser feito... Tem muitos traumas comuns? Nós temos os traumas de guerra. Se pegar os filmes, né? Pega aí o mercado cinematográfico, ele trata muito de guerra. Guerra está tratando trauma comum, de as doenças, né? Doenças. Você quer ver uma coisa legal? A família Kennedy, por exemplo, não morre mais Kennedy de acidente. O Bert Hellinger constelou a família Kennedy e as mortes dos Kennedy estavam relacionadas a uma não indenização numa obra que eles fizeram.
Então, quando a gente olha para o sistema e vê o que não pertenceu, o que está em desequilíbrio, o que está em desorganização, o que não houve o equilíbrio de troca, você resolveu. Isso pode ser feito num workshop com pessoas, pode ser feito através de bonecos, né, dos movimentos dos bonecos, e também o que nós gostamos, eu gosto mais da presencial, porque você olha, porque além da constelação, existem as questões da somática, do corpo, da postura, de olhar qual a necessidade. Todos os sinais que vocês percebem, né, ali Exatamente. durante um atendimento, né? Se cruzou a perna, se cruzou o braço, sinal de Opa, insegurança ou não, exatamente. né? Raiva, agressividade, ansiedade, desculpe. Porque o nosso curso é um curso um pouco diferente. A cada módulo de constelação, a gente trabalha uma outra técnica ligada à constelação. Então, por exemplo, o corpo do Peter Lavigne, a somática. O teu corpo reconhece o ambiente 40 vezes mais rápido do que a tua mente. Quando você chega no ambiente, o teu corpo se relaciona e sabe como está 40 vezes mais rápido do que a tua percepção. Olha que maluco. Por quê? Nós precisávamos disso para a sobrevivência. Isso é uma grande máquina. E outra, nós nascemos perfeitos. Quem estraga, eu, por exemplo, me estraguei, né? É isso que acontece. A gente vem perfeito. Então, são os diálogos maternos, as necessidades não atendidas da criança, as crenças negativas, as sombras que vão nos levar onde a gente chega precisando de questões. A gente carrega, então, toda essa carga dos avós, de todas as pessoas aí da nossa família, todas as pessoas 7 gerações. 7 gerações. 7 gerações. A gente carrega, né, as necessidades de 7 gerações e influenciamos 7 gerações. É muito bacana, as constelações, ela traz à tona a tal visão sistêmica. É igual no consultório, quando alguém chega para mim e fala assim, doutor, eu vim trazer meu cachorro porque ele está doente. Não, o seu cachorro não está doente. O sistema familiar ao qual ele está submetido, inserido, está com problema. É uma nova visão. Nós não damos mais importância à doença e nem ao doente exclusivamente, mas nós damos importância àquela situação dentro de um contexto. Um pediatra sistêmico, ele vai olhar para a criança, a mãe levando no consultório, e vai dizer, olha, meu filho tem problema. Seu filho não tem problema. O seu sistema está com problema. Então, é uma visão do terceiro milênio. As constelações familiares e a visão sistêmica, estão em várias áreas, engenharia, sim, medicina, as terapias, né? Em muitas áreas, hoje, nós temos a visão sistêmica. E um representante da visão sistêmica para a cura são as constelações. E quando, por exemplo, o senhor exemplificou a questão do pet, né? E quando a família já encontra um pet doente e resolve adotar e esse pet já carrega uma doença crônica anterior? Essa doença não é acaso. O que o Genésio fala, coincidência, né? Entre aspas, nós terapeutas chamamos de sincronicidade. É um termo de Carl Jung, né? Sincrônico. Não foi à toa que você estava andando lá na avenida e encontrou um cachorro que depois você foi reconhecer que ele se parecia com você, inclusive ter as mesmas questões, as mesmas doenças. Há um alinhamento, a lei da atração. Se todas as nossas relações têm uma questão de atração, por que a relação homem-animal não teria? Teria. Tem, aliás. Então, todos os nossos encontros e desencontros na vida, né, nós falamos nos encontros mais especificamente, tem um alinhamento. Você atraiu aquele indivíduo, né? Tudo está certo, né? Às vezes você não tem uma doença, mas tem um porquê de você ter adotado um cachorro doente, sim, é isso? Às vezes você não tem a doença, mas no teu sistema tem a doença. Né? Então, você não tem doença nenhuma, mas no teu sistema tem uma doença, por exemplo, diabetes. E depois você encontra um cachorro na rua que alguns anos depois se torna diabético. Por que ele não adoeceu de câncer, ou de alergia, ou de qualquer outra doença crônica? Coincidentemente, ele foi adoecer da mesma doença do teu sistema familiar, que vem do seu pai e da sua mãe. Agressividade, por exemplo, um cão agressivo, um dono agressivo. Transtornos psíquicos, ansiedade, depressão, medo, pânico, eu vejo que são comuns. Tanto que eu fui fazer psicanálise para tratar não mais o animal exclusivamente, especificamente, mas tratar o tutor também. Existe essa troca de energia ali. E agora, sim, conhecendo a visão sistêmica com o Genésio, no curso de facilitador em constelação, isso abriu minha mente. Né? A questão não é mais exclusivamente o animal ou o tutor, a questão é o sistema. Então, o que a constelação trouxe para mim de mais grandioso foi a visão sistêmica. Né? Isso
É uma visão que ultrapassa barreiras, quebra paradigma e é a visão do novo século. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a Vamos pouquinho. O programa em Discussão Saúde vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa Em Discussão Saúde, que hoje fala sobre constelação familiar, está de volta. A novidade em terapias já atende, além de humanos, a relação que nós temos com os animais. Aqui no estúdio com a gente, Genésio Lopes, facilitador e professor em constelação familiar, e também Marcos Fernandes, veterinário homeopata. No bloco anterior, a gente estava falando justamente dessa relação, né, com os animais. Os animais, então, eles captam as nossas energias? Seria isso? E por isso que o todo precisa ser tratado, doutor? É verdade. Os animais, eles captam. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele está... Aliás, é um cliente, né? Paciente é o animal, o cliente é o tutor. Ele está no quarto cachorro que morreu de câncer de mama. Então, quer dizer, seria isso coincidência? Eu trabalho com consultório há 27 anos. Desde que eu me formei, chegavam animais que eu percebia que eram ansiosos e os tutores eram ansiosos. Animais deprimidos, os tutores eram deprimidos. Animais medrosos, os tutores tinham síndrome do pânico. Então, foi através disso que eu escrevi o livro Cara de um Focinho do Outro, que mostra a relação de semelhança. De alguma forma, eu não conhecia a constelação na época, não conhecia a visão sistêmica, mas eu conhecia campo mórfico. Então, eu já imaginava que existia uma relação de sincronicidade, de alinhamento entre o tutor e o tutelado, assim como a mãe e o filho em tenra idade. Obviamente, o filho vai crescendo, ele vai criando um mecanismo de defesa, ele voa, ele vai embora. O cachorro não. Quanto mais tempo ele fica com você, mais ele fica dependente e mais ele é uma esponja, uma antena parabólica. Ele pega tudo que há de ruim e de bom. De ruim e de bom. Bom, vamos falar de visão sistêmica na saúde. Existe a constelação dentro da área de saúde. O Renato Chambertati, que é um dos mestres da Hellinger também, meu avô na hierarquia de constelação, qual eu saldo, ele diz assim: o que tem por trás da doença? Essa doença traz algo para você. E o que você quer fazer? Você quer se livrar imediatamente dessa doença ou desse problema. Mas o legal é assim, o que ela me informa? O que meu sistema quer me dizer? O que eu tenho que me realinhar? Então, a doença ela é sempre um aviso. Essa é a visão sistêmica, olhar a notícia atrás da notícia, falando aqui. O que está atrás dessa notícia? Esse é um ponto. O segundo ponto muito legal de a gente observar, nós estamos numa fase de evolução muito grande, em termos de informação. Se a gente olhar para uma fala budista, que nós devemos tratar os minerais como vegetais, os vegetais como animais, os animais como seres humanos e os seres humanos como supra-humanos, nós temos uma visão de ascendência. O que acontece hoje com minerais? Nós já usamos minerais para cura. Depois, já tem muita gente conversando com vegetais. Abraça, ele já torna, você pega hoje uma orquídea, uma planta, ela se torna parte da tua vida e você tem uma conexão com ela. E com os animais, o que diríamos com animais? Por exemplo, existem comunicadores interespécies já. Tem profissionais, veterinários, aliás, um abraço para a Michele Aires, também minha aluna, nossa companheira. Ela conversa com o animal está lá no zoo, veterinário, constelação não resolveu, ela vai lá e o animal fala com ela, olha, eu estou com isso, eu quero isso, e cura. Então, olha que legal. E aí, o que acontece com esse passo evolutivo? Como é que vêm os animais na nossa história? Primeiro, eles se aproximam dos sapiens há 70 mil anos, é essa história. O primeiro relato de cachorro é há 40 mil anos enterrado, junto com o humano, já tinha uma companhia. O que acontece? Lobos, raposas, cachorros do mato se aproximam dos sapiens por causa do resto de comida. E se tornam os parceiros porque começam a dar alarde de presas. Depois, utilizados na caça, mais domesticados. Depois, como guias, depois como farejadores, depois como tração animal, né, na agricultura, quando a gente passa de coletor para agricultor, ele passa a ser uma tração animal, depois para a guerra, depois para a guarda, e aí vem nesse desenvolvimento.
Quando a gente chega agora a 50 anos, começam a ser animais de companhia, os pets. Teve lá... E outra, nós devemos entender que humanos agrediram muito os animais na raça. Nós temos um trauma comum disso e precisamos trabalhar. A gente vê algumas espécies hoje que estão, né, deformadas, né? O Doberman, o Luiz Doberman, né, deixou o animal careca, sem pelo, agressivo, como você falou de agressividade. Nós transmutamos geneticamente esses bichos. Enfim, e aí eles chegam a nós. Qual é essa etapa? Os animais só sentem emoções, eles não conseguem elaborar emoções como sensações para que virem sentimentos. Mas eu acho que esse achego, esse convívio com os humanos deve ser algo que a história da evolução coloca para nós, para que eles subam um degrau. Eu acho que rapidamente, por exemplo, a grande diferença entre nós humanos e os primatas era pinçar. O primata não pinçava a mão, e hoje primatas já pinçam, então já vão ter condição de fazer alguns artefatos. Calma que não é nenhum alarde de Planeta dos Macacos, vai demorar muito ainda essa história. Então, mas os animais, os pets, já começam a ter emoções mais elaboradas. Eu posso falar isso, Marcos? Pode. Tanto é verdade que hoje os animais, eles são considerados coterapeutas. Eles estão nos grandes hospitais, especialmente nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, no Albert Einstein, por exemplo. E até os médicos mais céticos, eles observam uma melhora substancial do paciente que recebe a visita do seu pet desde que é autorizado pela equipe médica, né? Nos presídios nos Estados Unidos, na ressocialização dos presos, os cães, eles são parceiros desses presidiários, né? Então os animais, eles evoluíram com o tempo e hoje eles são coterapeutas nossos, né? Aliás, eles são muito importantes na nossa sociedade, né? Quem tem um cachorro, quem tem um gato, sabe do amor incondicional, né? Amar incondicionalmente é amar sem condições. É um amor que nós, humanos, não conhecemos, né? A gente ama com condições, né? Eles amam sem. Tanto é verdade, os moradores... A gente aprende isso com eles, doutor? Amar sem condições? Eu não sei se a gente aprende, mas... seria um passo evolutivo na nossa raça muito bacana, né? A gente amar sem condições, sem querer nada em troca, né? Eu acho que tem tanta guerra, nós estamos longe disso ainda, né? Mas veja os moradores de rua, né? Se chegar para o cachorro e falar, escuta, vamos lá morar no Morumbi, numa casa... Ele não, ele fica ali na rua, né? Ao lado do seu companheiro. Isso é um grande exemplo, esse é um grande aprendizado que o homem tem que olhar nessa direção e aprender com isso, né? Então, os animais, eles nos trazem um ensinamento absurdo. Hoje, no autismo, no paralisia cerebral, na ecoterapia, os animais, eles despontam como terapia complementar para a melhora dessas crianças, né? Eles também estão em tratamentos paliativos, sim, né? Sim. É notável a quantidade de analgésicos, anti-inflamatórios, especialmente analgésicos, que se utilizam em hospitais, em setores infantis, em setores pediátricos, quando estes recebem a visita de animais. Sem dúvida. Né? Então, eles estão aí e não era sem tempo da gente olhar para eles nessa condição, né? O Dr. Marcos trouxe aqui um caso, né, que a pessoa teve 3 animais com o mesmo problema de saúde, né, um após o outro, depois decidiu não ter mais animais, porque claro que isso gera um sofrimento muito grande para o tutor, e ele acabou adoecendo da mesma doença ali, né, ele acabou falecendo da mesma doença. Qual que é essa relação? Como é que a gente pode interpretar isso? Cada caso é um caso, ou geralmente algumas situações são comuns? Não existem 2 constelações iguais, porque não tem 2 sistemas iguais, não tem 2... Porque, veja só, quando a gente fala de visão sistêmica, nós somos compostos por vários sistemas, né? O nosso sistema nervoso, nosso sistema de células, o nosso sistema atômico, nosso sistema neural. E aí cada sistema, é muito peculiar cada constelação. Agora, é muito interessante que as pessoas olhem sistemicamente para o que esse animal representa na minha família, qual é a doação, porque animais vêm realmente nos apoiar, é uma raça, é uma sub-raça, eu tenho muito aluno que brigaria por isso, mas existe uma hierarquia nossa também, seres humanos são superiores a animais. Isso tira a amorosidade por um animal? Claro que não, mas vegetais são vegetais, minerais são minerais, existe uma evolução. Então, o que é legal olhar? Por muitas vezes esses animais por nós, eles doam a própria vida.
como nós, filhos, também doamos a nossa vida, por muitas vezes, pelos nossos pais. Nós, filhos, olhando pela visão sistêmica, não só os animais em relação a nós, mas nós, por muitas vezes, nos aniquilamos perante o nosso profissional ou perante a nossa vida sentimental em relação à dor dos nossos pais. Eu fico olhando para minha mãe, eu não caso. A moça que olha para o pai também não casa, toma dores. Então, quais as lealdades invisíveis que existem entre tutores e pets? Quais as lealdades invisíveis entre animais e homens? Nós fizemos recentemente um módulo de constelação veterinária, ensinando constelação para veterinários. E nós tivemos várias experiências, por exemplo, até com animais silvestres. Nós estamos falando de pet, mas, por exemplo, hoje uma das grandes questões é nós readaptarmos animais silvestres ao meio natural dele. Nós tivemos até um abraço para a Cris, que é a minha aluna, né? E ela teve num zoológico onde receberam um sagui. O sagui se humanizou tanto que ele não reconhecia outro sagui. A memória recente dele, ele não reconhecia outro sagui. Aí nós falamos, olha, vamos fazer por espelho, porque ele corria da fêmea, né? E a fêmea, estava super afim dele, de acasalar e tudo, mas ele corria porque ele não tinha essa visão. Então a gente pode reatar sistemicamente esses valores dos animais silvestres. Então a constelação veterinária, além de ela estar na área de saúde familiar e tudo, é para que a gente dê dignidade a essa relação entre homens e animais. Isso é muito importante a gente colocar, né, Marcos? Que isso que está por trás de todo esse plano. Por exemplo, numa constelação familiar de uma pessoa, ela pode, de repente, ter um problema no trabalho ou ter um problema financeiro, minha vida não dá certo e tal, e isso ter a ver com alguma coisa do passado, com a geração, com a mãe, com o comportamento dos pais, e ela só descobrir isso através de uma constelação? Eu posso mudar a tua fala, se me permite? Claro, claro. Tem só a ver. Tem só a ver. Tem só a ver. Não é que pode ter a ver, tem só. Tudo acaba se resumindo a pai e mãe. Na constelação familiar, o pai é a nossa porta de entrada para esse mundo do lado direito e a mãe do lado esquerdo. Nós só viemos a esse mundo por causa de papai e mamãe, né? E aí o que acontece? Eu sou metade meu pai, metade a minha mãe. E a minha relação com meus pais é quem faz com que eu funcione nesse mundo ou não. Então, isso não tem nada, não estamos falando de discurso religioso, honrar pai e mãe, embora eu seja cristão, espírita. Não é nem religioso e nem genético, né? É mais energia mesmo. Energia, não, é psicologia. É herança, né? O que se aprendeu, o que se trocou. Metade, por exemplo, geneticamente, se eu falo mal do meu pai, metade do meu corpo reverbera. Pô, eu sou metade meu pai, como é que eu vou falar mal da minha fonte? Então, olhar para as relações de pai e mãe, na constelação, como acontece? A mãe traz para o mundo. Ok? E ela cria todas as oportunidades. E o pai leva para o mundo. Então, eu posso estar aqui, a minha mãe me coloca, se eu estou bem com a minha mãe, está bem é tomar o pai de uma maneira consciente, um amor que cura. Não é o amor mimimi. Eu gosto de você, papai, mamamã, mimi. Nada disso, é um amor consciente. Um amor que vem de dentro para fora, não da mente, e sim do coração. O Bert Hellinger diz que a maior distância que existe nesse planeta é a mente e o coração, entre a mente e o coração. Então, o meu coração diz sim papai, sim mamãe. E aí, como é que funciona isso que você falou? Se dá bem ou se dá mal na vida? A minha mãe me coloca num barco em cima de um cardume de peixes enormes. A toda hora eu estou vendo passar peixe. Só que quem faz com que eu capte é o meu pai. Então, é um conjunto de pai e mãe. Eu bem com meu pai, bem com a minha mãe, eu vou sorrir para a vida e a vida sorri para mim. Essa é um dos grandes lemas. A Mimansa, que trouxe a constelação familiar para o Brasil em 1999, ela é a minha bisavó na hierarquia de constelação, porque ela ensinou para o Renato, que é meu avô. E aí ela diz o seguinte: sim papai, sim mamãe, simples. Todas as nossas questões vêm de pai e mãe. A gente olhar também para o discurso materno, para o discurso paterno, ir para dentro de nós e descobrir como é que nós éramos como criança, o que nós não tivemos quando criança, né? Aliás, um abração para Vanessa Palazzi, minha amiga aqui da casa.
ela me perguntou uma vez, como é que é essa história de mulher centopeia? Você já viu a mulher centopeia? Ela abre o armário, ela tem 366 sapatos, um para cada dia e um de reserva para o dia que quebrar. E ela abre e fala assim, eu não tenho nenhum sapato para ir na festa. Por quê? Quem comprou todos aqueles sapatos foi a criança dela não atendida. Quando criança, provavelmente, ela não teve sapatos. E aí, ela busca em todo lugar que ela vai, eu quero um sapato, ou uma roupa, ou carinho. Então, nós buscamos sempre isso nas outras pessoas. Doutor, um censo de 2012 trouxe um dado interessante. 5.500.000 crianças que estavam em idade escolar não tinham a figura paterna próxima, os pais eram separados e tal. Como é que faz nesse caso? É sim mamãe? Como é que isso influencia para o futuro, para as relações, até mesmo para os casamentos que essas crianças vão ter, enfim? Excelente pergunta. Vamos lá? Você. Eles estão vendo quem é que vai tomar Não, frente você, aqui, os dois. Quero ouvir os legal dois. é assim, essa pergunta foi fantástica. A visão sistêmica, ela está muito conectada à ausência, e quem está ouvindo, a importância da mãe, né? Nós somos homens, a energia homens, hoje, nas relações homossexuais, a energia masculina ou homens, nos héteros, nós somos meros coadjuvantes. A vida é feminina nesse planeta. Certo? Então, quem traz, quem gera, quem educa, quem influencia é a mãe. Essa é a responsabilidade de você, mamãe, que é separada, criar uma força masculina dentro do teu filho, apresentando o pai para ele. O vício, via de regra, toda constelação é uma constelação, todo caso é um caso, mas via de regra, o viciado é um filho que se vinga da mãe pelo que ela não deixou ele acessar do masculino. Olha como é que funciona. Então, uma mãe que se separou ou que vive sob o mesmo teto, pichando o pai, sempre que alguém fala mal do teu pai, pelo menos metade tua vai ficar muito bravo. Porque eu sou metade meu pai. Não é aquela... Eu, às vezes, posso falar mal do meu pai, mas se alguém fala mal, eu vou ficar muito mal. Então, quando uma mãe fala mal de um pai para o filho, metade dele está fervendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo da constelação pedagógica nas escolas. Tá? Como é que funciona? O Joãozinho hoje está virado na breca. Está dando voador em todo mundo, cutucando, brigando com o bedel, quebrando a cantina. No outro dia, ele está totalmente amuadinho. Aí a gente vai detectar algum problema com ele. Antes disso, como é que o educador sistêmico faz? Joãozinho, vem cá. Mãe do Joãozinho, por favor, vem cá. Pai do Joãozinho. Como é que é o pai? Bom, o pai do Joãozinho é virado na breca, é um cara acelerado. Então, ontem o Joãozinho estava pai. E hoje, ele está mãe, que é uma pessoa zen, faz yoga, medita, está tranquila. Então, sistemicamente, a gente olha para isso. O que está atrás daquilo? O que o Joãozinho quer dizer com essa anormalidade dele? Mas aí, nisso tudo, cadê o Joãozinho? O Joãozinho? Ele é a mistura, o equilíbrio disso? Dessas duas? Sempre. Ele está sempre chamando atenção para algum sistema. A agressividade masculina pode vir do pai, ou o fato de ele não conseguir falar é uma mãe que se calou muito durante muito tempo. E nós sabemos, eu gosto muito de uma autora argentina, judia, Laura Gutman, e ela escreve muito sobre a maternidade, e ela diz isso, que muito do nosso discurso vem do discurso materno. Então, quantas mães foram reprimidas, primeiro que já não podiam ter o filho, foram mães solteiras há muito tempo atrás até, e a gente vê essa repressão agora, que você falou, como é que casa, como é que é o Joãozinho? O Joãozinho é o produto do discurso materno, das emoções maternas. E na verdade, boa pergunta que ela fez, cadê o Joãozinho nessa história? Eu acho que você quis dizer, né, Carla? Cadê a responsabilidade desse ser? Se ele só reage então ao pai e à mãe, não. Ele tem a responsabilidade dele. Tanto é verdade que cada vez mais, na medida que ele cresce, essa responsabilidade, essa personalidade vai tomando forma. Opa, e a gente vai se distanciando dos pais. Mas a gente está falando de uma criança que tem ainda uma influência paterno-materna muito grande. Nós continuamos com as influências, obviamente, como adultos. No entanto, a vida que a gente teve, o fato da gente ser instruído ou não, diferente dos nossos pais muitas vezes, nos tornam diferentes.
Então, um pai que era muito agressivo, de repente, o filho continua, ainda que distante desse pai, ainda que ele tenha criado sua própria personalidade, com aquela agressividade no sistema. Mas não significa que ele vai ser agressivo. Ele teve uma outra educação, ele teve uma outra formação. Mas está lá. Não quer dizer que está curado, que está resolvido. Está no sistema, né? Isso é que é importante. A quem ele honra e em que papel ele está. A série Simpsons, ela é muito clara nisso, ela é baseada numa das grandes terapeutas americanas de terapia familiar de grupo, a Virginia Satir, ela é fantástica. E aí a gente assume cada papéis a cada momento. E às vezes eu posso entrar no papel de um avô ou de um bisavô que frequentou a guerra, que foi para a guerra, ou que foi prisioneiro de guerra. Então, todas as doenças, todos os sistemas, todas as reações e as ações estão orquestradas pelo campo mórfico da nossa família e do nosso sistema. Eu queria fazer uma pergunta, que eu não queria deixar de falar isso, porque é muito... me chama muita atenção. Como que se trabalha constelação numa empresa, na tomada de decisões, no lançamento de uma campanha, de um produto, enfim, um empresário, na vida, enfim. Tá. Bom, o Bert Hellinger, ele é alemão, de Stuttgart, então não precisa dizer, a Porsche é de lá. As automobilísticas alemãs, todas elas, inclusive a Volvo e outras marcas, se nós formos lançar um novo produto e vamos trocar a roda, energeticamente, são colocados representantes, então isso é surreal, não é, por uma situação atual. A gente deve tocar aqui também na teoria U do MIT, do Massachusetts Institute, que através do Arthur Scharmer é uma visão sistêmica para as organizações muito importante, é uma força muito grande para as organizações e para as autarquias. Uma coisa, por exemplo, nós vamos soltar a BMW 2020, ela está no computador. E aí, vamos trocar a roda dela? Vamos. Então é colocado o representante para a alma do carro, para a carroceria, para o estofamento. Para cada item é colocado um representante e aí nós vamos tomando nota da observação que ele faz. Ele fala, ó, essa roda aqui está com problema. Eu não me sinto bem nessa roda. Dentro desse shape do carro é criada uma egrégora. Essa egrégora é o que está no campo mórfico. Existe uma identidade mórfica para cada produto. Isso é Bergson, lá atrás. E aí, cada produto que eu for lançar um restaurante, eu vou montar um restaurante na esquina da Rua da Moca, na Rua Madre de Deus. Eu posso colocar um representante para a esquina, para o restaurante, para os funcionários, os colaboradores que vão trabalhar, para os clientes, e eles me dão informações importantes. De repente, eu aborto ou mudo o projeto em função daquele resultado. Porque o Rupert Sheldrake diz que a causalidade dos fatos está no futuro, dentro do campo mórfico. Eu sei que eu confundi muito, mas precisa se ler para entender que a causalidade está no futuro. Então, por muitas vezes, eu consigo ter visão do futuro através de um workshop sistêmico. Sobre resultados, doutor, como mensurar os resultados de uma constelação veterinária? Ótimo. Eu tenho feito muita constelação veterinária e eu tenho observado melhoras importantes, especialmente de quadros psíquicos, transtornos de comportamento. Por exemplo, agressividade melhora, medo melhora, ansiedade melhora, inquietude e depressão. Fora isso, eu tenho observado que após as constelações acontecem coisas interessantes. Por exemplo, semana passada, eu fiz a constelação de uma paciente, de um cliente, né? E o foco era o animal. Após a constelação, o animal que tinha ansiedade de separação, que é aquele quadro em que o animal, quando se vê sozinho, ele destrói o apartamento todo, urina no tapete, faz uma bagunça, melhorou. Inclusive, o animal passou a não mais urinar no apartamento. O animal passou a esperar o tutor para passear com ele, para fazer a urina. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção do tutor. Ele me ligou, acho que 2 dias depois, e falou, Marcos, aconteceu uma coisa interessante. O animal não está mais urinando no lugar errado. Né? E foi após a constelação. Né? Então, os quadros psíquicos melhoram muito. Agora, teoricamente, é para melhorar tudo, né? Desde um paciente que tem câncer, ou um animal que tem alergia. Obviamente, não há cura, há a melhora do quadro.
Maravilha, gente, eu queria agradecer demais a Imagina, presença de vocês aqui no nosso agradecemos. programa, todo o conteúdo que vocês trouxeram, muito interessante, muito novo. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Programa Em Discussão Saúde termina aqui. Continue com a nossa programação. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.